Tati do Paulo. Tati. Deus abençoe, Tati. Edson Oliveira dos Anjos. Voltei de estudo agora também. Presbítero Edson, vice-presidente da região sul da CNHP. Presbítero Edson, Deus abençoe o senhor. Que bom. Vice-presidente Da região sul. da região sul. Da CNHP. Marcos Juscelene. Marcos Juscelene. Eduardo Jaque. Eduardo Jaque. A mãe. Feliz. Dona Ilma, boa noite. Dona Ilma, seu Getúlio. Dona Ângela. Ângela, Cláudio. Renato. Renato. Juliana Siqueira. Fala, Juliana Siqueira. Seu Simeão. Seu Simeão. Maria Helena. Tânia. Tânia. Deus abençoe a todos. Tio Jorge, tia Lisete. Jorge, Elisete. Magalhães Léo Kelly. Boa noite. Magalhães, boa noite. Bem-vindo. Roberto. Idelberto. Cleison. Cleilson. Senhor Deus abençoe a todos. Joãozinho, boa noite, seu Duval. Tá frio, hein? É isso aí, João. O frio tá de passagem, agora vai embora. Acabou de chegar. Júnior, boa noite, irmãos. Júnior, boa noite. Egberto, paz do Senhor. Pai do Senhor, Egberto. Deus abençoe vocês. Dona Ângela compartilhou. Isso aí, Ângela, compartilhando, hein, gente? Edilson Mauri, boa noite. Boa noite, pronto para ouvir o que Deus tem para falar para mim. Boa noite, Edilson. Deus te abençoe, querido. Cada vez mais.
Dona Terezinha, boa noite, irmãos. Gratidão ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Boa noite, Dona Terezinha. Ana Paula do Adilson. Ana Paula. Dona Maria José. Dona Maria José, boa noite. A Elisete também foi. Bom, senhor. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico nesta noite, nesta quinta-feira. Pela graça e misericórdia de Deus, que temos ainda acesso à palavra dele, vamos estudá-la e vamos iniciar então com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra que está em nossas mãos e ainda temos, ó Deus, a possibilidade de estudar e de podermos, ó Deus, te cultuar e assim, ó Deus, nós te louvamos agradecidos. Clamamos a tua bênção, ó Deus, para que o Espírito Santo venha nos clarear a mente, para que possamos compreender a tua vontade revelada, Senhor Deus, através da tua palavra e assim possamos, ó Deus, não somente compreender, mas colocá-lo em prática. Perdoa, Deus, o nosso pecado, as nossas falhas diante de Ti. Fortaleça-nos, dá-nos, ó Deus, sabedoria e ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos diante da Tua santa presença. Perdoe o nosso pecado e esteja conosco em Cristo, é o que nós te clamamos hoje. No nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que vai servir de base para a nossa meditação nesta noite está lá em Amós, capítulo 4, do versículo 6 ao 12. Amós, capítulo 4, do versículo 6 ao 12. Amós, capítulo 4, do 6 ao 12, nos diz assim a palavra do Senhor. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso,
retive de vós a chuva 3 meses, ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra. Não um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Ferir-vos com o crestamento e as ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, os vossos cavalos deixei-os levar presos. O mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. Por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Meus irmãos, quando o pecado adentra o coração do homem, quando se aloja lá, ou quando nem sequer foi tirado lá do coração ainda, está lá ainda, então ele tem um poder imensurável e de fazer uma imensidão de coisas que realmente é assustador. E nesse texto nós estamos vendo aqui, meus irmãos, que o pecado teve o poder de cegar o povo de Israel, e da mesma forma como ele tem cegado a maioria das pessoas hoje. Nós olhamos por esse texto e observamos que o pecado ele deixou o povo cego de tal forma que não conseguiu mais ver Deus, não conseguiu mais cultuar Deus, não conseguiu mais louvar a grandiosidade do Altíssimo, né? O culto se tinha transformado num mero sacrifício diante de Deus. Passaram a fazer as coisas dentro do templo e passaram então a adorar a Deus de uma maneira mecânica, de uma maneira sem emoção, de uma maneira não espiritual, de uma maneira de fato sem importância nenhuma. Mas o povo, meus irmãos, tinha que se preparar porque o Senhor Deus tomou uma iniciativa. O Senhor mostra a sua insatisfação e as intenções de converter o povo. Mas o povo não correspondeu aos meios que Deus usou. Então o Senhor resolveu marcar um encontro com o povo e avisa que eles tinham que se preparar. Meus irmãos, a vida do crente, a sua vida, a minha, ela é de fato desse jeito. Quando nós erramos, quando nós permitimos que o pecado tome certos lugares em nosso coração, daí então ficamos cegos, aí passamos a fazer as coisas sem perceber, sem ver Deus naquilo que tem que fazer, sem perceber que temos que todos os nossos atos que produzem a glória de Deus e manifesta a presença de Cristo. Então a coisa desanda de tal forma que o culto não é mais aceito por Deus. Isso é um pecado grave e sério, meus irmãos, na vida do homem. Mas Deus é misericordioso, Deus é bom. Então Deus vai usar métodos para fazer com que as pessoas se arrependam, para levar as pessoas ao arrependimento, para fazer com que as pessoas cheguem à razão e ao entendimento de que aquilo que está acontecendo com ele não está de acordo com a vontade soberana de Deus. E infelizmente, meus irmãos, as pessoas, nós, se permitirmos isso acontecer, a cegueira ela é tão profunda, tão séria, cria raízes tão fortes,
tá? Que fica provado nesse texto que, por mais que Deus insista, por mais que o Senhor mostre, por mais que Ele disciplina, por mais dificuldade que Ele manda, por mais difícil que fica a vida, mesmo assim, às vezes, não funciona. E às vezes eu me pergunto por que Deus me fez tudo isso sabendo já que o povo não ia voltar atrás. Na realidade, quando Deus começou a agir dessa forma no meio do povo, aplicando uma série de disciplinas, que nós vamos descobrir aqui, dessa série de disciplinas, meus irmãos, o Senhor Deus já sabia a resposta. Mas o que o Senhor Deus estava querendo revelar a este povo, e revelar para nós, que muitas vezes estamos passando aí por problemas graves, situações difíceis, porque ficamos cegos num determinado momento de ouvir o que Deus tem para falar com nós, de ler na palavra de Deus o que Deus... Não quer dizer que não leu, não, tá? Mas o coração não está ali na leitura. Às vezes nós lemos a Bíblia, mas o coração não está ali, nós não estamos ali por inteiro. Às vezes vamos à igreja e normalmente estamos firmes na igreja, somos fiéis, mas somos simplesmente praticantes de rituais. E esse tipo de culto, esse tipo de olhar para a Bíblia, esse tipo de oração que se faz vazia, sem sentido nenhum, isso não agrada a Deus, porque isso não muda a vida do ser humano. Se existe uma coisa em Deus que Ele quer ver em nós, meus irmãos, é nos fazer caminhar, tá? De tal maneira, através da palavra dEle, para termos realmente a felicidade, termos a vitórias. Nosso Deus, meus irmãos, não é Deus de miserável, de pobre. Ah, não, servo de Deus não pode ficar rico. Pode. Não, o servo de Deus não pode ganhar dinheiro. Pode. Agora, o que não pode fazer, o servo de Deus, é colocar o coração nessas coisas, nem o coração no mundo. Se ficar cego para as coisas de Deus, com certeza vai caminhar para o lado do abismo. Isso é perigoso para nós, como somos crentes, porque podemos perder a alegria, a felicidade, podemos perder, meus irmãos, bons relacionamentos com os de casa, os da igreja, enfim. É uma caminhada difícil, mas quando Deus se levantou, então Deus agora vai tentar trazer o povo debaixo de rédeas curtas e vai apertar. Vai apertar, mas nós vamos ouvir, meus irmãos, que para cada lição que Deus mandou, nós vamos compreender o poder e a força que o pecado tem na vida de cada pessoa. É impressionante, meus irmãos, como o pecado tem uma capacidade de provocar no coração do homem resistência. Mas muita resistência mesmo. É tão profundo isso que a única solução que o Senhor Deus trouxe veio de fato acontecer no período da graça em Cristo. Sim, meus irmãos, porque para cada disciplina que Deus aplica aqui, existe um pano de fundo que a solução só tem uma. Deus não fez isso aqui de graça, simplesmente porque quis castigar o povo, mas quis revelar ao homem, quer revelar a você, quer revelar a mim, que a única solução que nós temos está lá, naquela cruz. Observe, meus irmãos, lá no versículo 6, quando o Senhor Deus diz assim: também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades. Quando ele diz deixei de vos dentes limpos, ele estava dizendo que não tinha comida. Estava limpo porque não tinha o que comer. Isso é sério. Ele deixa isso bem claro nas vossas cidades, com falta de pão em todos os vossos lugares, contudo. Meus irmãos, para cada problema desse, nós devemos avaliar a força que o pecado tem para não cair nas armadilhas do pecado, para achar que nós podemos sair do pecado de qualquer maneira. Não saímos. Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, para não cair no pecado. Por isso que a gente evangeliza as pessoas no mundo e as pessoas não saem do pecado, assim como nós não saímos também. Observe bem, a fome, meus irmãos, não fez com que se convertessem a Deus. Você já imaginou passar fome, não ter o que comer, não ter o que comer, e o profeta avisando, o profeta Amós, hein? Não tem o que comer, e o que acontece? Eles simplesmente não se convertem, não voltam atrás. Meus irmãos, aí nós entendemos como é profundo a questão do pecado.
Como ele tem o poder, meus irmãos, de mudar a mente. Como ele tem o poder, meus irmãos, de cegar as pessoas. É uma imensidão de questões gravíssimas. Não devemos brincar com o pecado. Uma das primeiras coisas que nós estamos observando aqui é que ele cega totalmente. Não consegue nem sequer ver a disciplina que procede de Deus. Não consegue. Acabou. Ele vai para o pecado, ele vai até o fim, ele sofre fome. Família passando fome, não tendo onde tirar comida, porque Deus falou assim, não vou deixar dar comida. Eu me levantei contra vocês. Tá? Mas aí o Senhor Deus avaliou a situação da fome e eles não se converteram. Deus então aplica uma questão mais séria e mais grave. O ser humano pode ficar sem comer 20 dias, vai agradecer, vai sofrer, mas sem água. O ser humano só consegue ficar 3, 4 dias. Depois disso ele vai delirar e vai morrer. O que o Senhor Deus fez? Olha, presta bem atenção, meus irmãos. Que quando nós chegamos aqui no versículo 7, onde ele vai dizer assim, além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram de 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água. Mas não se saciaram, contudo, não se convertesses a mim. Meus irmãos, estão entendendo aí como é coisa séria? Para não morrer de sede, eles têm que andar numa distância longa até uma cidade, depois ir para outra cidade. Eles bebiam um pouco d'água lá, porque também estava faltando água lá. E o Senhor Deus observando o povo caminhando, o povo com sede, o povo sofrendo, sede angustiante. Aí surge uma pergunta. Adiantou? Meu irmão, se você se você está em pecado, tá? Tira da cabeça de uma vez, aprendendo a respeito desse texto aqui de Amós, que não vai conseguir sair daí, nem sequer que estiver debaixo da ameaça de morte. Nem sequer se estiver debaixo da ameaça de morte. O ser humano morre no pecado. Isso mesmo, meus irmãos. Ele morre. Não existe nada no universo, nada, a não ser em Cristo, que pode realmente restaurar um homem. Ele fica sem comida, não se arrepende. Agora o Senhor Deus deixou ele com sede. Andar quilômetros para beber um copo d'água, para beber um bocadinho d'água, para morrer seco. Para mesmo assim, o coração está tão duro que ele não se converte. É impressionante, meus irmãos. Aí quando chega lá no versículo seguinte, que vai ser o 9, nós vamos ler aqui uma questão. Andaram 2 ou 3, o 9 feri-vos com o crestamento e a ferrugem e a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou o gafanhoto, contudo não vos convertestes a mim. Eles não tinham comida, não comiam, não bebiam água, estava difícil de beber água, tinham que andar de cidade em cidade, mas existia lá uma plantação. Então o que eles pensavam? Vai ter uma esperança ainda aí. Tem uma esperança, vai que a terra produza o fruto e a gente vai aproveitar do fruto. Aí o Senhor Deus pegou e mandou o gafanhoto lá comer toda a horta. Vocês estão vendo como é que Deus trata com as pessoas que se deixaram cegar pelo pecado? E os irmãos também, nós estamos observando que por mais duro que seja contra o pecado, a impressão que nós temos que o pecado ainda é mais duro do que nós. Porque Deus está usando métodos aqui, meus irmãos, de afligir a alma humana, o corpo humano, fisicamente. E o que nós temos como resposta? Não se converteram. Tá? A seca não fez com que se convertesse, a colheita mal sucedida não fez com que se convertesse. Talvez a gente pense assim, nos últimos dias, no Apocalipse, haverá uma grande quantidade de pessoas que vão aceitar e vão ser salvos. Não vai atrás disso, não.
O ser humano morre, mas não se converte. Ele não tem condição, presta bem atenção, o pecado tira qualquer condição de uma pessoa se arrepender. Eu estou pensando que eles estavam fazendo isso aqui, eles estavam sob o domínio do pecado, sob a direção do pecado. Eles estavam, sim, meus irmãos, escravos do pecado. Isso mesmo. Quem dirigia a vida deles era o pecado. Assim como um dia dirigiu a minha, dirigiu a sua. E quando o pecado está no comando da história, ele vai desviar de Deus. Ele nunca vai deixar as pessoas entenderem que aquilo que está acontecendo com ele naquele momento está procedendo de Deus. Ele acha que não, ele acha que aquele é natural, que falta água mesmo, porque não choveu, porque está seca, e porque não tem mato, que a falhou aí mesmo, comeu a horta toda, estará sempre, sempre acusando a própria criação. Porque o pecado cegou, ele não consegue ver além do sofrimento, não consegue, está longe dele isso. Isso é uma mensagem de alerta grave para nós não cairmos nas armadilhas do pecado. Quantas pessoas, meus irmãos, que ficaram cegas com o pecado e se adentraram no meio do pecado e se infiltraram e o pecado levou de arrastão e hoje estão aí sofrendo, outros com problemas familiares, que o adultério adentrou dentro de casa e perderam os filhos, outros estão com drogas, estão com tudo, porque simplesmente a família desestruturou-se de tal forma que o pecado, quando entrou, cegou totalmente. E as pessoas não conseguem ver no sofrimento. As pessoas às vezes chegam ao ponto de dizer assim, vou pedir a Deus para mudar fulano, peça a Deus para mudar meu filho, Duval. Pois aí uma vez eu respondi, eu vou pedir a Deus para você abrir o seu olho e ver qual é o problema que há contigo. Porque às vezes o Senhor Deus vai usar um elemento externo para poder falar comigo. Se eu não estiver cego, se eu não estiver andando virado contra Deus, se eu não virar as costas para o meu Senhor, eu tenho que entender que se o problema que está diante de mim, que eu estou orando e não resolve, às vezes o problema não é ali. Não é com um filho, não é com uma filha, não é com um parente, não é com ninguém, é comigo mesmo. Deus está falando comigo. Não permita ficar surdo e cego. Porque quem fica surdo e cego há de sofrer amargamente. Amargamente. Tá? E digo mais aos irmãos. Tem muitas pessoas tratando o problema de forma errada porque ficou cego. Ele não quer voltar para o Senhor. Ele não quer perceber que os seus problemas é que está causando aquela desgraça toda. Meus irmãos, quando nós aprendermos a lição de que uma pessoa que se deixou ficar cega porque não lê Bíblia, porque abandonam o trabalho, porque não vão na igreja, porque não oram, porque não buscam, porque simplesmente estão achando que está indo tudo muito bem, ela já está cega. Já começou a ficar cega faz tempo. É uma cegueira progressiva. É uma cegueira que vai deixá-lo de tal forma que ele não vai conseguir encontrar o caminho de volta. Ele não vai conseguir se arrepender, ele não vai conseguir. Não tem forças para isso, não tem pensamento nem inteligência para isso. Porque o socorro disso, meus irmãos, não está no homem. Por isso, meus irmãos, muito cuidado com queda, muito cuidado em se envolver, muito cuidado com o coração. O coração é corrupto mais do que todas as coisas. A palavra de Deus é muito séria quando trata do pecado em nossas vidas. O pecado tem feito muitas e muitas pessoas, meus irmãos, sofrer muito. Nós estamos vendo aqui no texto, no versículo 9, a colheita mal sucedida, quando eles pensaram que haveria uma colheita para um futuro próximo, o Senhor Deus acabou com aquilo. E o que mais me chama a atenção é que em nenhum momento eles conseguem perceber que aquilo estava vindo de Deus. Meu irmão, quando eu peco, a primeira coisa que nós, como crentes, temos que aprender, como povo de Deus, temos que aprender, ter a sensibilidade de observar que aquilo que está acontecendo conosco são advertências provindas dos céus. Deus mandou essas situações para o povo, porque Deus queria resgatar o povo, porque Deus quer salvar esse povo da tragédia maior. E muitas das vezes, meus irmãos, nós sofremos porque nós erramos e estamos cegos, mas o Senhor Deus, através da sua graça,
da sua misericórdia, de seu amor. Então ele vai mandando situações difíceis, ruins, tá? O Tiago chega a dizer lá para nós que temos por motivo de alegria o passar por várias provações. Que coisa é essa? Tem motivo de alegria para sofrer? É isso mesmo que ele fala. Sabe por que ele fala assim? Porque é uma alegria depois que passardes pela aprovação e forem aprovados. O aprovado ali é Deus que nos aprova. É Deus que permite coisas acontecerem na nossa vida para podermos sairmos melhores daquilo ali. Portanto, não resista. É sábio não resistir a Deus quando Ele começa a agir. É sábio, não dá para resistir a Deus. Lembra do Jonas? Foi resistir, o que aconteceu? Caiu dentro d'água ali. Quando Deus disse que ele ia para Nínive, e ele foi para Nínive, nem que fosse vomitado, mas foi. Nós temos que aprender uma coisa, meus irmãos, quando o Senhor Deus enviou o Espírito Santo à terra, nós temos que aprender uma lição com o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai perder um crente. Um salvo, não vai. O Espírito Santo é Deus, ele tem todo o poder de não permitir que venhamos a nos desviar do caminho do Senhor para sempre. Porque ele vai lá na frente nos afligir, ele vai lá na frente nos açoitar, ele vai lá na frente pegar firme conosco. E nós muitas das vezes vamos voltar chorando, mancando, doente, mas vamos voltar. Porque o que é dele, ele não vai perder. Por isso que existe a perseverança dos santos. Tá? É um dos estudos da teologia. Perseverança dos santos. O Senhor Deus não permite. Aí Deus vai usar o quê? Métodos e mais métodos. Ele usa de tudo. Ele é Deus. Ele pode fazer o que ele pensar, o que ele quiser. Agora, é tristeza de ver um quadro como esse, que veio a fome, não reagiram. E veio a sede e não reagiram. Aí veio praga sobre a lavoura e não se converteram. Ao Senhor Deus piorou o quadro. Foi lá, mandou cercar a cidade. Mandou cercar, quer ver? Enviei, olha só, versículo 10. Hein? E olha assim, ó. Enviei a peste contra vós outros, a maneira do Egito. Maneira do Egito, deixa eu lembrar lá, as 10 pragas. As pragas do Egito foram intensas, foram terríveis. E ele mandou. Ele diz aqui: enviei a peste contra vós outros de maneira do Egito. E aos vossos jovens matei-os a espada. Aos vossos cavalos deixei-os levar preso. E o mau cheiro dos corpos caídos, tá? Dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não se converteram. Não se convertestes a mim. Não vos convertestes. Disse o Senhor. Irmãos, eu não entendo. Deus faz o cerco, manda praga, manda peste, cerca, mata os jovens a fio da espada, cerco militar, destrói tudo, mata, se levanta com poder, porque ele é Deus, dá uma sacudida, faz perder os filhos na guerra, matou-os ao fio da espada. A coisa esquentou de tal maneira que eu penso assim, quando estou lendo o texto, é uma questão que vai progredindo, e em determinado momento, até quando esse povo vai resistir? Por resistir de novo. Não se converter. Meus irmãos. Não brinque com o pecado, não. Não conhecemos a extensão do pecado na vida de uma pessoa. Nunca se esqueça que todo crente é inimigo do diabo. O diabo anda doido para pegar crente e matar. Matar! Ele quer tirar crente do combate, ele quer tirar crente da frente dele. Porque crente contagia. Crente verdadeiro, crente fiel, crente de Deus mesmo, é aquela pessoa que contagia, está sempre com a Bíblia na mão, né? Sempre uma Bíblia aqui, outra Bíblia ali. E isso, mas quando eu vejo, antigamente a gente carregava muito a Bíblia. Tinha dia que uma Bíblia na igreja, a gente deixa a Bíblia lá. Não faça isso não, leva a tua Bíblia de casa, anda com a tua Bíblia de branco, para todo mundo saber que tu é crente. Às vezes eu vejo a foto da Maria José, com a Bíblia na mão. Isso mesmo, Bíblia na mão. Viu? Isso aí. É Bíblia na mão. Para todo mundo saber, sou crente. Antigamente nós éramos chamados de Bíblia, porque andava muito com a Bíblia. Agora tem um celular, né? Tem um celular, você vai lá, dá uma olhada, tic, 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 tic. Ninguém sabe o que você está lendo. Estão dizendo que é Bíblia. A derrota militar não fez com que se convertessem a Deus. Que coisa, hein, meus irmãos? Eu fico pensando aqui, até quando esse povo iria? Hein? Mas aí quando chega no
agora vai, hein? Acho que agora o povo já sofreu, já passou, já teve fome, já teve sede, teve praga, teve guerra, teve soldados matando, os filhos morreram, viu da espada. Só aconteceu coisa ruim, só aconteceu coisa ruim. Hein? Ceguinho para Deus, não consegue ver Deus em nada e continua marchando contra Deus e forçando a barra, andando quilômetro para beber um copo d'água. Mas daí, quando chega aqui no versículo, eu falei, agora vai. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira, contudo, não vos converteste. Deus quase destruiu todo mundo. A quase destruição. Né? Botou lá com tição, tirou do fogo. Tirou para não acabar com o resto do povo, para não acabar com tudo. Ele foi lá e tirou um fivo de lá, manteve lá com sede, com fome, sofrendo, mas tirou. Tirou de lá, né? E a quase destruição. Aí você pensa assim, agora, né? E termina o texto dizendo assim, e te são arrebatados da fogueira. Contudo, repetiram, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Meus irmãos, que absurdo! É um absurdo! Como tem crente teimoso! Como tem gente, meus irmãos, dentro das igrejas teimoso! Está sempre ruim. Está sempre sofrendo. Está sempre acontecendo alguma coisa errada. Pois ele não consegue enxergar. E você vai visitar, e você leva lá, e você faz culto, e você faz de tudo. Ele concorda, não sei o que, mas o coração não muda. Você vai visitar pessoas que elas estão tão agarradas com o pecado, estão tão cegas para as coisas de Deus, tá? Que antes, quando via você, sorria, feliz que você foi visitá-la. Depois, vê você chegando assim, frente à testa, baixa os olhos e fala, eita, lá vem ele de novo. Meus irmãos, falta de enxergar um pouquinho mais à frente. Mas está no pecado e o pecado não vai permitir você enxergar nada. Essa é a força do pecado. Tá? Essa é a força do pecado. A realidade é essa. Viu? E o que acontece? Bom, o que acontece é que nós vamos ver agora aqui no versículo 12. Não é? Bom, preste bem atenção. Presta bem atenção. Veio a fome, veio a sede, veio a praga, veio a guerra, veio o mau cheiro dos corpos, veio tudo isso, eles não mudaram. Aí o Senhor Deus fez uma coisa com isso. Quando nós chegamos no versículo 12, nós vamos deslumbrar aqui a solução divina para a situação. Isso mesmo. Ele vai dizer aqui no versículo 12 assim, Portanto, já que eu tentei isso tudo, não deu certo, eu vou mudar agora. E vira e diz assim, portanto, assim te farei a Israel. E por que isso te farei? Prepara-te a Israel para te encontrares com teu Deus. E agora? E agora? Prepara-te a Israel para te encontrares com o Senhor teu Deus. Deus anunciou o encontro. Meu irmão, Deus insiste com você de tudo quanto é forma, comigo, de todo mundo, dá oportunidade, dá mais um mês, dá mais um dia, dá mais não sei o quê, faz passar sede, faz passar fome, deixa passar, a crise bate, a situação fica preta, a gente fica ruim, acusa todo mundo, briga com todo mundo, e vai indo, o Senhor Deus vai apertando, chega um determinado que o Senhor vira e fala assim, deu. Já que vocês não querem mudar, vamos fazer uma coisa então? Prepara-te, que vocês vão se encontrar comigo. Agora nós vamos fazer um encontro aqui de igual agora. Vem cá, senta aqui e nós vamos conversar. Isso. Quando a Bíblia anuncia isso aqui, meus irmãos, prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Quando o Senhor Deus fala assim, tá? Para te encontrares com o Senhor teu Deus, Ele está conduzindo a história, tá? Lá no versículo 3 diz assim, porque Deus começa então a te conduzir para um ponto de encontro. Sabe com quem?
com Jesus Cristo. Não tem saída não, hein? Aprendamos logo de uma vez uma coisa. A solução para o problema do homem, baseado nesse texto, Deus foi conduzindo a história, foi revelando para a igreja, para o seu povo, que não adianta fome, sede, não adianta guerra, não adianta nada, que não existe recurso nem sofrimento nenhum no mundo que faça uma pessoa se converter. Ela não consegue salvar a si mesma. Ela está cega em seus delitos e pecado, morto. Só existe uma saída, é se encontrar com Jesus Cristo. Só o Senhor Jesus tem o poder de transformar uma pessoa. Só Jesus pode tirar isso. Pega lá na vida do Paulo, você vai ver o Paulo. Paulo era um perseguidor que fazia, acontecia, prendia, arrastava, matava, fazia horrores. O dia que Jesus encontrou com Paulo, acabou o Paulo. Deus é o único que tem o poder de transformar inimigo em amigo. Sim, ele ama tanto que ele tem o poder de transformar. Ele deixa isso muito claro. Prepara para te encontrar com Cristo, porque você vai se encontrar com Ele. Tá? Que quando você se encontrar com Ele, eu vou revelar para vocês uma coisa. Eu vou converter vocês. Só pegar isso lá em Isaías, no capítulo 1, 20 centemos e arrazoemos, e eu vos farei entender por que vocês não conseguem me servir. Hein? Que bênção, não é mesmo? Você vê essa história aqui toda tudo errado, teimosia, cegueira. Aí Jesus vem e diz o quê? Hein? Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja nas trevas, vai vir para a luz. Isso mesmo. Eu sou a luz. Meus irmãos, só Jesus pode mudar você. Se você está com problema de droga, está com problema de vício, você marido que está com problema dentro de casa, que está cego para as coisas do Evangelho, você esposa, seus filhos, você menina, você menino, você rapaz, você moço, que está com problemas, está em pecado, lembra de uma coisa muito simples. Se está vivendo em pecado, arrependa-te do teu pecado, urgentemente, para ter um encontro com Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo sim será a solução do seu problema. Com certeza absoluta, só Jesus pode transformar um ser humano. Só Ele pode tirar essa maldição, essa cegueira. E fazer com que veja de novo. É isso mesmo, meus irmãos. Só Cristo converte uma pessoa pela graça do Pai. É isso, só Cristo. Só em Cristo o homem está preparado para encontrar com o Senhor Deus. Lembre-se disso. Se você partir daqui, dessa terra, sem ter um encontro com Cristo antes, você não está preparado para encontrar-se com o Senhor Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares comigo, com o Senhor teu Deus. Se não tivermos um encontro com Jesus, não estamos prontos para encontrar Deus. Então, meus irmãos, não saia desse mundo sem Jesus. Não saia desse mundo sem Cristo. Qualquer pessoa que sair desse mundo sem Cristo está eternamente condenado ao inferno. Mas a proposta de Deus é grandiosa. Ele está aqui oferecendo uma série de coisas. Fez uma pressão em cima para ver se a pessoa desperta, mas ele não está preocupado se eles vão ou não despertar, porque ele sabe que não vão. Mas ele está conduzindo essa história para um ponto, para mim e para você, para nos convencer que não existe solução no homem. Só existe solução em Cristo. É em Cristo Jesus. Só em Cristo o homem está preparado pela sua palavra. Isso mesmo. Só Jesus, meus irmãos, pode preparar um caminho de volta. Quando Deus traçou um caminho para o homem andar, Ele estipulou regras ali, que se andarmos pelas regras, com certeza seremos bem-sucedidos. Jamais saia do caminho, não te desvie. Há muitas pessoas que se desviaram, há muitas pessoas que se largaram, há pessoas que se perdem, que não estão mais fincando seus pés na vontade soberana de Deus. Estão achando que podem caminhar cegamente por este mundo, esquecendo-se que isto aqui é um mundo cheio de armadilhas e de abismos.
Preste atenção nas placas que está avisando. Cuidado aí na frente, está perigoso. As pessoas perderam a noção do pecado. Deus aqui nesse texto nos revela quanto que o pecado é profundo, quanto que ele tem força de raiz. E também deixa uma coisa muito séria, o quanto ele faz sofrer. O quanto ele vai fazer sofrer as pessoas que estão resistindo à vontade soberana de Deus. Só em Cristo o homem reconhece o poder de Deus. Sim, meu irmão. Só em Jesus Cristo você vai reconhecer. Só em Cristo você vai ver que o que está acontecendo com você procede do Pai. E aí vem a humildade. Às vezes somos arrogantes, presunçosos. Deus tem remédio para arrogância e presunção. Tá? Deus está muito acima de psiquiatras, psicólogos e tudo mais. Ouviram? Sabe por quê? Porque Deus tem um remédio certinho. Certinho. Jesus disse que não veio salvar os bons. Tá? Ele veio buscar os doentes. Aqueles que se sentem doentes. Ouviu? Jesus Cristo tem a solução. Está na mão. Ainda está na mão, meus irmãos. Fica olhando para aquele Afeganistão lá, como é que a coisa está ficando séria naquilo lá. Tem gente morrendo lá, 3 por 2. Estão morrendo mesmo, meus irmãos. Quantas pessoas estão partindo de lá sem Cristo? É triste de ver, meus irmãos. Tem muita gente morrendo no mundo sem Jesus. Estão achando que vão se encontrar com o Senhor Deus e que estão preparados. Não estão. Eles estão cegos, não conseguem ver a sua situação. A pior a pior cegueira que existe é aquele que não consegue ver a si mesmo. Não consegue ver a si mesmo. Isso é perigoso, é ruim, meus irmãos. E a palavra de Deus nos deixa muito claro aqui hoje, tá? Que não existe possibilidade, não tem fome, não tem sede, não tem guerra, não tem nada que vai converter você, querido, só Jesus. As portas dos céus foram abertas para Deus vir à terra e te salvar, trazer a solução. Quando Deus está revelando através da sua palavra nesse texto aqui, Ele está mostrando a verdadeira natureza do pecado. Ele está mostrando para nós a verdadeira natureza humana decaída. Ele está mostrando para nós o quanto o pecado é terrivelmente difícil de se mexer nele, de tirar ele do coração. Só Jesus pode tirar o pecado do coração, porque ele teve que dar a vida dele lá naquela cruz lá para nos salvar de todo pecado. Meu irmão, você que está me ouvindo agora, se você tem problemas, se você está realmente com problemas porque ainda está em pecado, procura Jesus. Não procura mudar antes para procurar Jesus. Tem pessoas que querem mudar de vida antes para depois procurar Jesus. Não vai conseguir mudar de vida antes. Você tem que ir em Cristo para mudar de vida. Senão você não vai conseguir. Um conselho que eu lhe dou. Faça isso correndo, urgente. Não existe nada mais precioso nesse universo. Não existe nessa terra nada mais precioso do que Jesus. Jesus veio ao mundo para te tirar, para nos salvar, para nos tirar dessa coisa ruim que está aqui. Que nós podemos morrer agarrados no pecado. Morre de sede e não larga, morre na guerra e não larga, morre de fome e não larga. É isso, o pecado é terrível. Terrível, meus irmãos, não dá para escapar. Agora, quando Jesus vem e oferece a salvação, a solução para isso, eu vim salvar o homem, eu não vim destruí-lo, eu vim salvar, eu vim tirar o homem dessa miséria que ele vive. Hein? Ele vai olhar para o Paulo, vai tira Paulo da miséria que Paulo vive, olha para Pedro, tira Pedro daquela miséria, da incredulidade dele. Hein? Isso mesmo. Olha para nós e vê as nossas misérias e fala assim, eu vou restaurar você, vou deixar você no ponto certo, vou corrigir você com amor, com graça, com misericórdia. Vou trazer você para perto de mim, porque só em Cristo o homem reconhece o poder de Deus. Meu irmão, quando você começar a notar mudanças na sua vida, só o homem em Cristo Jesus consegue olhar para dentro de si e reconhecer o que Paulo reconheceu. Já não sou eu, mas quem vive. É Cristo que vive em mim. Isso mesmo, querido. Já não sou eu, mas quem vive. Quando Paulo chegou a essa conclusão, ele chegou à conclusão do quê? Ele falou assim, meu Pai do céu, de onde veio forças de eu amar aquele que eu odiava? De eu perdoar aqueles que me ofendem? De onde veio essa força? De onde veio isso? Aí ele descobre, não sou mais eu. Não, eu não tinha nada disso dentro de mim. Alguém entrou na minha vida. Alguém entrou no meu coração. Alguém entrou para me salvar de mim mesmo. Glória a Deus por isso. Viu, meus irmãos? Jesus citou lá na videira, lá em João 15, que eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque
sem mim, nada podeis fazer. Meu irmão. Sem Jesus, não vai dar para mudar. Porque nós vimos aqui, o que Deus usou, Deus depois muda. É interessante como é que Deus mudou para melhor, né? Deus não muda para pior. Deus podia fazer, já que está assim, eu vou acabar com tudo uma vez, pronto. Hein? Até na hora de fazer o dilúvio, até na hora de destruir a humanidade do dilúvio, ele deu uma olhadinha na terra antes. Aí quando ele deu, ele viu Noé. Quando ele viu Noé, ele falou, tem um lá que me teme lá, vai lá conversar com a Noé lá, temente a Deus. Pronto, o resto nós estamos aqui com Noé. Foi justo, foi fiel. Isso mesmo, não há homem justo como ele. Isso, Deus é assim. Então olhando para a sua vida e quer te salvar. Amém? Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, nos mantenha firmes diante de si. Muito bem, meus irmãos, nós vamos encerrar esse momento de culto diante de nosso Deus com uma oração. Oremos então. Santo Deus eterno Pai, nós te agradecemos imensamente, ó Pai, por tua graça e misericórdia para conosco. Venha nos fortalecer, ó Deus, a andarmos segundo os teus princípios e termos um coração agradecido diante de ti, que tem nos revelado, ó Deus, o quanto que tu nos ama. Tu, ao invés de nos destruir, tu nos restaura, tu tira o nosso pecado, tu nos fazes melhor. Obrigado, Pai, porque tu és Deus grandioso. Esteja conosco, nos abençoando, orientando, fortificando em Cristo Jesus. Abençoe todos que estão na live. Abençoe aqueles que estão necessitados, aqueles que têm problema, aqueles que estão debaixo do pecado. Venha restaurá-los, venha retirá-los de lá. Esse é o nosso pedido diante de ti. É o que nós te pedimos no nome glorioso de Jesus, o teu Filho amado. Amém, Pai. Até domingo, se o Senhor Deus nos permitir.